Olá, está no ar o Século News edição especial. Hoje você vai conhecer duas histórias de estudantes que se tornaram religiosos. O Papa Francisco fala mais uma vez sobre tráfico humano. Arcebispo de Cracóvia, que recebeu a Jornada Mundial da Juventude em 2016, já se prepara para a próxima JMJ. O Santo Padre fala da corrupção que assola o mundo todo e como a tecnologia é capaz de te levar aos principais pontos turísticos religiosos do mundo. O presidente da Turquia esteve com o Papa Francisco no Vaticano para falar sobre as declarações de Trump a respeito de Jerusalém. A reunião excedeu o tempo estimado. O Papa Francisco se encontrou no Vaticano com o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. A última vez que um chefe de Estado turco visitou o Vaticano foi há 59 anos. A saudação foi rápida, mas durou alguns segundos. A reunião foi proposta pelo presidente turco, após Donald Trump anunciar sua intenção de mudar a embaixada americana em Israel para Jerusalém, um ato que agravaria a tensão religiosa na cidade. O Santo Padre e seu convidado tiveram uma reunião particular que durou quase 50 minutos, sendo que esse tipo de reunião raramente passa de meia hora. O Papa Francisco e Erdogan discutiram as relações bilaterais entre os dois estados, a crise humanitária na Síria, a situação atual da comunidade católica na Turquia e o conflito entre Jerusalém e a Palestina. As relações entre o Vaticano e a Turquia tiveram seus altos e baixos. A condenação pública do Papa Francisco sobre o genocídio dos armênios na Turquia em 1915 pareceu desestabilizar o atual líder turco. Os comentários de Bento XVI sobre o Islã, em seu discurso de Ratisbona em 2006, também não ficaram bem na época. Após um longo diálogo, o Papa Francisco encontrou-se com a esposa do presidente e a filha do casal. Então, eles trocaram os presentes. O presidente presenteou o Papa com uma imagem de cerâmica feita à mão contendo os marcos de Istambul, bem como 4 livros do poeta persa Rumi. O Papa Francisco deu ao presidente uma medalha com um anjo. Ele também lhe presenteou com esta gravura da Basílica de São Pedro, uma cópia da encíclica Laudato Si e a mensagem para o Dia Mundial da Paz. Antes de se despedir, o Papa pediu à esposa de Erdogan que rezasse por ele. O Papa Francisco visitou pela primeira vez a Turquia em 2014. Desde então, as relações entre os dois estados sofreram pequenas quebras, que o Santo Padre espera resolver através do diálogo. Você vai ver agora depoimentos de religiosos sobre como foram chamados para a vida consagrada. O chamado à vida religiosa ou consagrada nem sempre é para aqueles que experimentaram fortes conversões, mas também para aqueles que vivem vidas católicas normais, que sentem uma atração para seguir esse caminho, para estar perto de Cristo. Tendo de sair de sua casa na Eslováquia, irmã Ana das Filhas de São Paulo diz que enquanto estudava e vivia sua vida diária, desejava algo mais. Eu tinha uma vida normal como estudante. Tinha amigos na minha universidade, meus interesses, minhas obrigações, uma vida normal. Deus não necessariamente chama pessoas estranhas. Não recebi uma ligação. Mais do que tudo, tive uma atração por alguém que, no final, ganhou meu coração. Este jovem monge carmelita teve uma experiência semelhante. Enquanto estudava, ele sentiu atração pela ordem durante uma missa de ordenação. Durante a missa, ouvi a voz de Deus chamando meu nome. Senti algo que me puxou e me empurrou para a frente. Essa sacudida foi o impulso de Cristo que me inspirou a seguir os seus passos. Esses religiosos explicam que sua vocação veio como consequência de sua constante vida cristã. Foi através do discernimento e da oração que encontraram o chamado de Deus, encontraram sua vocação. Deus não nos atrai para coisas que são completamente estranhas e contra os desejos do nosso coração. Pelo contrário, é através dos desejos do coração que Ele nos atrai. Mesmo na vida consagrada, nos sentimos atraídos porque gostamos. Não fazemos isso porque o odiamos e não queremos fazê-lo.
Em 2 de fevereiro foi comemorado o 22º Dia Mundial da Vida Consagrada, uma época de agradecimento e oração pelas vocações. No entanto, também pode inflamar a chama nos corações de todos aqueles que vivem uma vida normal e que simplesmente estão buscando algo mais. Papa Francisco diz na audiência geral que cidadãos e instituições devem unir forças contra o tráfico humano. As crianças fizeram um corredor para o Papa Francisco chegar à audiência geral. O Santo Padre deu autógrafos e falou com elas. Depois, o Papa lembrou em sua catequese que 8 de fevereiro é o Dia Mundial dedicado à oração e reflexão sobre o tráfico humano. Ele falou que muitos imigrantes não conseguem denunciar as máfias que abusam e os tratam como escravos. Exorto todos os cidadãos e instituições a unir forças para prevenir o tráfico humano e garantir proteção e ajuda às vítimas. Rezemos para que o Senhor toque os corações do traficante. Que palavra feia, traficantes de seres humanos. Que Ele dê esperança de devolver a liberdade para aqueles que sofrem com esse terrível mal. Mais tarde, Francisco continuou sua catequese e explicou o significado da leitura do Evangelho, que inclui uma solenidade particular. Somente o ministro ordenado pode ler e beijar o livro ao terminar. Deve ser ouvido em pé e fazemos o sinal da cruz na testa, na boca e no peito. A congregação reconhece a presença de Cristo, que lhes dá boas novas de conversão e transformação. O Papa também falou da homilia, pedindo aos sacerdotes para prepará-la bem, através da oração e meditação sobre o Evangelho. É importante que o pregador realize bem o seu ministério, mas aqueles que ouvem também devem procurar fazê-lo com a melhor disposição. Após a audiência, artistas de circo cumprimentaram o Santo Padre e fizeram uma exibição acrobática. O arcebispo de Cracóvia, na Polônia, está se preparando junto com os jovens para a próxima JMJ e ele tem alguns conselhos. Em julho de 2016, centenas de milhares de pessoas do mundo se encontraram com o Papa em Cracóvia para a Jornada Mundial da Juventude. Lá, eles decidiram se encontrar novamente no Panamá em janeiro de 2019. Dom Marek Jadrazelski, arcebispo atual de Cracóvia, tem várias dicas para os futuros participantes. Eu aconselho os jovens a se prepararem bem para esse encontro. Não pode ser apenas um evento para 2, 3 ou 4 dias que logo termina. É uma oportunidade para se preparar para o aprofundamento da própria fé. Naqueles dias em Cracóvia, o arcebispo recorda especialmente a alegria dos participantes e 2 encontros com o Papa Francisco. O primeiro foi essa enorme via-sacra no centro de Cracóvia, na qual um grupo de atores participou em alguns momentos da Paixão de Cristo. O outro foi a cerimônia de encerramento diante de mais de 500 mil de pessoas em uma grande área chamada Campo da Misericórdia. Como arcebispo de Cracóvia, Dom Marek também é sucessor do patrono das Jornadas Mundiais da Juventude, João Paulo II. Para os jovens, ele era como um pai, aquele que os amava e esperava muito ao mesmo tempo. Eles sabiam que ele esperava uma vida correta, respeitando as regras da consciência moral. E, ao mesmo tempo, como os amava, ele confiava neles. O arcebispo polonês diz que um dos seus conselhos favoritos de João Paulo II é a frase "não tenham medo". Em fevereiro, o Papa Francisco pede orações para o combate à corrupção. Segundo ele, esta é uma praga que afeta o mundo inteiro. De acordo com a Transparência Internacional, Somália, Sudão do Sul, Coreia do Norte e Síria são os países mais corruptos do mundo, especialmente do ponto de vista empresarial e governamental. No entanto, a corrupção não é um problema isolado.
De fato, o diretor da Rede Mundial de Orações pelo Papa explica que os corruptos também contaminam outras pessoas. O Papa Francisco, desde o início, tem falado sobre a corrupção, até mais recentemente em sua viagem ao Peru. A corrupção é, como ele diz, como uma praga, como um câncer, que são palavras muito fortes. É uma doença que pode afetar não só os outros, mas pode afetar a mim também. E também a sociedade e a igreja, não é mesmo? Eu acho que é uma forma de guerra espiritual e por isso acho que a reforma que ele está fazendo na igreja mostra a importância da corrupção. É luogo de combate espiritual. Per questo penso che lui tutto il tempo nella reforma che sta facendo per la Chiesa dice la importanza della corruzione. É por isso que, para o mês de fevereiro, foi criado este vídeo em conjunto com o Dicastério para o Desenvolvimento Humano Integral, como um caminho para o Papa Francisco combater diretamente essa praga ou câncer que afeta a sociedade. A sugestão neste vídeo é que não podemos permanecer em silêncio diante da corrupção. Devemos denunciá-la. Provavelmente não simplesmente denunciar, mas falar sobre isso e mostrar aos outros seus impactos negativos na nossa vida. É a decisão do Santo Padre, convidar o mundo para rezar sobre isso. É um reconhecimento para nós, como igreja, de um procedimento muito normal. O ministério invisível do Papa Francisco é a oração. Você não pode vê-lo, mas sem a oração, a missão da igreja é impossível. Além disso, para enfrentar esse problema mundial que afeta especialmente empresas e governos ao redor do mundo, o Papa Francisco está rezando para aqueles que têm poder material, político ou espiritual possam resistir a qualquer atração da corrupção. Sabia que agora é possível viajar para os principais pontos turísticos religiosos do mundo sem sair de casa? Sim, é isso mesmo. Com as novas tecnologias, você participa até mesmo de cerimônias em tempo real. Olha só. Agora, nem idade nem doença são um impedimento para visitar os locais de peregrinação mais populares e participar das cerimônias em tempo real. Graças às novas tecnologias e ao site do Estado da Cidade do Vaticano, você pode rezar no túmulo de São João Paulo II ou contemplar a magnífica cidade eterna da cúpula da Basílica de São Pedro. Sem sair da Itália, é possível ver o túmulo de São Francisco de Assis ou o santuário de São Giovanni Rotondo, onde Padre Pio está enterrado. Os principais santuários marianos também foram incluídos nisso. É possível ver Fátima em Portugal, Lourdes na França, Aparecida no Brasil e Guadalupe no México. Do conforto de sua casa, rezar diante de imagens e locais sagrados nunca foi tão fácil. Também é possível ver outros lugares na Europa, como Medjugorje na Bósnia ou mesmo lugares diferentes na Polônia, como a pintura da Divina Misericórdia que Santa Faustina Kowalska expressou ao pintor Eugêniusz Kazimierowski em 1934. A congregação da freira colocou uma webcam no santuário, capturando seu túmulo e a tela da Divina Misericórdia. Graças à internet, também é possível visitar a Terra Santa. Santuários como a Basílica da Natividade em Belém e o Santo Sepulcro em Jerusalém permitem visitas virtuais, para que tenham uma visão aprofundada do estado atual dos lugares onde Jesus Cristo andou durante sua vida. Por hoje é só. Sábado que vem a gente volta ao 12:30. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana.